Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade à nossa aula sobre agentes públicos. Vamos dar início a este bloco falando das penalidades, as sanções administrativas a que estarão sujeitas os servidores públicos da Lei 8.112. Vá para o seu artigo 127 da Lei 8.112 e acompanhe conosco a partir de agora. Olha só, penalidades. São penalidades disciplinares. Também poderão receber o nome de sanções disciplinares. Penalidades, sanções ou punições disciplinares. Todos sinônimos. Veja comigo. Advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria ou cassação da disponibilidade. Por favor, você tem que compreender o seguinte: disponibilidade não é sanção. Colocar alguém em disponibilidade, se for utilizado para fins punitivos, caracteriza desvio de finalidade. O que é sanção é eu cassar a aposentadoria do indivíduo ou cassar a disponibilidade dele. Estar em disponibilidade é não tem cargo para mim agora, eu vou para casa, fico recebendo proporcional ao tempo de serviço, esperando ser chamado. Se eu for chamado e não me apresentar, a administração, como punição, poderá cassar a minha disponibilidade. Então, é isso, ó. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada. Essas são as funções disciplinares. Artigo 128. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que delas provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Aqui no artigo 128, você vai colocar um vide, para você também fundamentar com base na Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro. Os dois, não pode ser só um. Você vai fundamentar com base na Lei 8.112 e também com base na Lei de Introdução as normas de introdução ao direito brasileiro. Vai para o artigo 22, olhe comigo na tela. A LINDB, artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Esse é o caput, vem para o parágrafo 2º, ó. Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que delas provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Marca o parágrafo 2º. Parágrafo 3º, também. As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Gente, esse parágrafo 2º e esse parágrafo 3º se aplicam para todos os agentes públicos, municipais, estaduais, federais. Lei 8.112 só se aplica para os federais. Então, olha só, esse artigo 128... para um servidor federal, ok. Para um servidor municipal ou estadual, Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro aqui. Para o servidor federal, se aplica os dois. Para o servidor federal, se aplica o 128, parágrafo único, e também se aplica aqui o artigo 22, parágrafo 2º. Então, você, na tua Lei 8.112, vai colocar um vide aqui no 128. Vide art. 22, parágrafo 2º e 3º da Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro. Coloca aí. E na hora da prova, sendo federal, você vai colocar os dois. Vai botar o 128 da Lei 8.112 e o 22, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro. Não pode esquecer isso de jeito nenhum, ok, pessoal?
Como vão ocorrer as punições? Olha só, advertência. Será por escrito, ó, será por escrito. Em que situações? Naquelas que nós acabamos de ver no bloco anterior, ó. Nos casos de violação de proibição, lá das proibições, ó, constantes no artigo 117, incisos 1 a 8 e o 19. Incisos 1 a 8 e o inciso 19, advertência e de inobservância do dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Se tiver imposição de penalidade mais grave, vai ser aplicada a penalidade mais grave. Aqui, se tiver situações agravantes que levem ao administrador punir com outra situação mais grave, poderá punir. Mas passa um marca-texto e um traço simples aqui debaixo desses dispositivos, ó. Aí você tem que olhar lá. Se caiu, você vai lá e olha ver se está dentro deles aqui. Suspensão. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência. O cara já tomou uma advertência, beleza? Reincidiu de novo, fazendo a mesma coisa, vai tomar uma suspensão. Ó. Suspensão será aplicada nos casos de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Ó. O máximo que pode aplicar numa suspensão é 90 dias. E o cara vai tomar a suspensão ou na reincidência, ou se ele cometer outras proibições que não sejam as de demissão. Se ele cometer essa aqui 2 vezes, suspensão. Se ele cometer os outros que estão aqui que não são demissão, suspensão. Tá, mas e quais são os de demissão? Vai dizer logo agora. Calma, aí você vai ver. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Uma junta, manda ele passar por junta médica oficial. Às vezes o cara tá de atestado, manda, não vou. Suspensão, até 15 dias. Se ele se apresentar antes, aí cessa essa punição. Quando houver conveniência para o serviço, olha isso aqui, quando houver conveniência para o serviço, isso aqui não é direito subjetivo, não é direito líquido e certo nunca do servidor. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Como funciona a suspensão? Pessoal, na suspensão, ele vai para casa, mas ele perde o total da remuneração durante o dia de trabalho, o dia que ele não trabalhou. Então, se ele tomar uma suspensão de 30 dias, ele vai ficar 30 dias sem receber. Aí ele vai chorar para a administração. Administração, pelo amor de Deus, converta esses 30 dias para mim em multa. Aí eu vou vir trabalhar 30 dias e vou receber metade do meu salário. É isso que diz aqui. Ele trabalha o dia inteiro e recebe metade. Agora, a administração pode dizer sim ou não. A administração pode dizer assim, não há conveniência para o serviço. É conveniente que você vá para casa, pensar, refletir, igual criança, sabe? Pensar, refletir um pouquinho. Vai lá, 30 dias de suspensão sem salário mesmo. Então, por isso, não é direito subjetivo do indivíduo. É quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão pode ser convertida. E não direito subjetivo dele, não direito líquido e certo. As penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados, o cancelamento do registro nos assentamentos funcionais do servidor, após o decurso de 3 para advertência e 5 anos de efetivo serviço na suspensão, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.
esse cancelamento não surtirá efeitos retroativos, é só para tirar da ficha funcional dele. Agora, olhe aqui comigo. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Será aplicada nos seguintes casos. Deixa eu pegar aqui uma súmula para vocês marcarem aí, pessoal. Tá? Pega uma súmula aí. Essa súmula é a súmula. Deixa eu pegar rapidamente aqui. Cadê? Um minuto aqui que eu já vou mostrar para vocês marcarem a súmula. Opção aqui, deixa eu pegar. Aí, até eu procurar, não vou perder tempo aqui, eu pego aqui para vocês. Olha só, para vocês marcarem essa súmula aqui no artigo 132, já é para estar aí, mas vocês vão pegar. Súmula, deixa eu ver aqui, peraí, súmula. Demissão, não fuja daí, era aí um pouquinho. Deixa eu ver se é essa aqui, ó. Fora única. Deixa eu ver rapidinho, já olho para vocês aqui. Súmula 650 do STJ. Marca aí, escreve aí, vide súmula 650 do STJ. O que diz, e marca ela no teu vadimeco, o que diz a súmula 650 do STJ? Olha comigo. A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa da demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112. Está dizendo o seguinte, o artigo 132 é um rol taxativo aqui, claro que tem pena de demissão previstas em outros lugares, mas aqui, ó, é um rol taxativo, não é correto, tá? Esquece isso, não é correto, porque nós temos penas de demissão lá na Lei 8429, nós temos em outros lugares. Não é um rol taxativo. Aqui, a pena de demissão será aplicada vinculado. Não há discricionariedade. Cometeu uma situação dessas, será aplicada a pena de demissão. O administrador não tem discricionariedade para ficar com peninha e dizer, eu vou dar só uma advertência pro coitadinho. Súmula do STJ. Cometeu isso aqui, não tem discricionariedade para aplicar pena diferente da demissão. Vocês viram a importância dessa súmula? Muito importante. Quais os casos? Olha só. Crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Se ele agiu em legítima defesa própria ou de outrem, ele não será demitido. Aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas e transgressões dos incisos 9 a 16 das proibições lá do 117. Se violar dos incisos 9 a 16 do artigo 117 lá das proibições, ele será demitido.
Improbidade administrativa. Se o indivíduo cometeu um ato de improbidade administrativa, se ele cometeu um ato de improbidade administrativa, ainda que não tenha terminado a ação de improbidade, ele poderá ser demitido antes por um PAD. Nada impede de ele ser demitido antes por um PAD. Professor, mas mesmo sem ter ele sido condenado lá ainda? Sim, mesmo sem ele ter sido condenado lá ainda. Se a administração pública fizer o juízo e compreender que ele cometeu ato de improbidade, demite ele. Se ele for absolvido posteriormente por negativa de autoria ou inexistência do fato, o que vai acontecer? Reintegra ele. Deixa eu mostrar para vocês a súmula do STJ que vai dar essa possibilidade para a administração. É a súmula, deixa eu abrir, súmula 651 do STJ. Marca aí e coloca ela abaixo desse inciso 4 do artigo 132, improbidade administrativa. Olha o que vai dizer a súmula, gente, ó. Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de ato de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública. São duas coisas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Uma, demissão. Quem aplica a demissão é a autoridade administrativa, como pena disciplinar. Quem aplica a sanção de perda da função pública é o juiz, numa ação de improbidade administrativa, numa ação de abuso de autoridade. Quem aplica é o juiz. O juiz decreta a perda da função pública. Isso são coisas diferentes. Tem gente que não sabe explicar isso, não sabe essa diferença. Olha só, vai lá para a lei 8429. 8429. Veja comigo o seguinte. Vai para o artigo 13, parágrafo 3º. Olha na tela comigo. Artigo 13, parágrafo 3º. Será apenado com a pena de demissão. Quem aplica a autoridade administrativa é uma pena disciplinar. Isso aqui está na lei de improbidade administrativa. Será penado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração de bens e rendas dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Isso aqui nunca se confunde com a pena de perda da função pública. O indivíduo não comete ato de improbidade ao fazer isto aqui. Ele não comete ato de improbidade, ele comete infração disciplinar. Isso aqui é uma norma disciplinar que será aplicada pelo administrador e não pelo juiz numa ação de improbidade administrativa. Sequer existe improbidade administrativa contra o indivíduo. Sequer existe. Nem foi ajuizada a ação de improbidade. Ele tem o dever de apresentar a declaração. Olha aqui. Na posse. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda. Ô, João, me entrega a tua declaração de imposto de renda. Eu não vou entregar. João, tu tem 15 dias para entregar a declaração de imposto de renda. Não vou entregar. João, você será demitido. Instaura um PAD, porque ele só pode ser demitido mediante PAD, processo administrativo disciplinar. No final, aplico a pena disciplinar de demissão, conforme previsto no artigo 13, parágrafo 3º da Lei 8429. Então, aqui, neste artigo 132, você também coloca um vide. Vide arte. Coloca aí, vide arte. 13, parágrafo 3º da Lei 8429. Não confundo.
Esses dias eu fiquei impressionado porque eu vi uma pessoa explicando isso, gente, de um modo totalmente errado, falando que isso aqui só poderia ser aplicado pelo juiz no curso de uma ação de improbidade. Claro que não! Isso aqui é pena disciplinar. Ela está na lei de improbidade administrativa, mas em nada tem a ver com ação de improbidade, com ato de improbidade. Isso aqui está dizendo o seguinte, ó, o indivíduo tem que apresentar uma declaração de bens quando toma posse e quando solicitado pela administração. Se ele se negar a apresentar essa declaração de bens, ele será apenado com demissão. Por favor, demissão é totalmente diferente de perda da função pública. Demissão é uma punição disciplinar aplicada decorrente de um processo administrativo disciplinar pela autoridade administrativa. Perda da função pública é uma sanção judicial em que o juiz decreta a perda da função pública. Ela tem que vir expressa na sentença. Isso vai ter na lei de improbidade, na lei... Deixa eu abrir a lei do abuso de autoridade para vocês compreenderem. Lei... Já pega e marca ela aí. Nós vamos falar depois na parte de poderes da administração sobre ela. Pega a sua lei 13.869. 13.869. Pegou a lei 13.869? Deixa eu pegar ela aqui, ó. Olha só. São efeitos da condenação por... aqui. São efeitos da condenação por abuso de autoridade. Tá aqui. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3, esse aqui, ó, inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função pública e a perda, são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos. Não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. O juiz motivadamente diz assim: declaro a perda do cargo público do cidadão João da Silva. Quem aplica isso aqui é o juiz na sentença, não é a autoridade administrativa, porque a autoridade administrativa aplica demissão, não perda. Perfeito, gente? Deixa eu pegar aqui um minuto para nós voltarmos. Um minuto aqui, peraí. Rapidinho, para nós abrirmos. Já abro para vocês aqui. Cadê? Aqui. Pronto. Volta para a Lei 8.112, gente. Volta lá para a Lei 8.112, que está na tela para vocês. Olhem comigo, ó. Nós vamos ter aqui... Não. Do afastamento preventivo. Deixa eu voltar aqui, ó. Calma. Por que eu subi para cá? Será que eu estava nessa aqui? Não, é nessa aqui. 8.112. Aqui, ó. Demissão, tá? A demissão será aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração pública, todos esses aqui. Detectada. Isso aqui, você calma, que nós vamos tratar depois, na hora do PAD. Você vai vir para parte que fala de cassação de aposentadoria. Artigo 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. Então, o que aconteceu? Um servidor na ativa, ele cometeu uma infração administrativa que, para ser punida com demissão. Aí, o que esse cara fez? Ele se aposentou no meio do caminho. Se aposentou.
saiu o resultado do PAD dele. Ou ele já está aposentado e se descobriu depois de aposentado que ele cometeu uma infração punível com demissão. Ele pode ser demitido? Pode. Ele pode ser demitido. Só que essa demissão vai ser convertida em cassação da aposentadoria. O nome é isso, cassação da aposentadoria. Passa a marca-texto aqui, ó. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo, que já está aposentado, que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. Marca ele, marca a destituição, ó. A destituição de cargo em comissão é exercido por não ocupante de cargo efetivo, será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e demissão. Isso aqui é o cara que só é CC. Só é CC. Beleza? Só é CC. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 4, 8, 10, 11, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário sem prejuízo da ação penal cabível, quando o cara passa a mão no dinheiro público. Passou a mão no dinheiro público, tá? Passou a mão no dinheiro público, ele vai ter essa sua indisponibilidade dos bens e vai ter que ressarcir o erário. Marca esse aqui. A demissão ou a destituição do cargo em comissão por infringência ao artigo 117, incisos 9 e 11, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. 5 anos. Vale os 5 anos, inclusive para esses aqui. Esses aqui eram ad eterno. Nessa ADI aqui, 2975, o STF diz o seguinte, olha, não pode ficar ad eterno, ter um castigo para a vida inteira. Então, quando o servidor público for demitido pelas situações do 132, incisos 1, 4, 8, 9 e 10, ele se reabilita novamente para o cargo depois de 5 anos. Aqui dizia o quê? Ó, não poderá retornar ao Serviço Público Federal o servidor que for demitido ou destituído de cargo em comissão por infringência disso aqui. Esse cara seria banido para sempre. Ele seria banido para sempre de qualquer cargo público federal. Ele nunca mais poderia voltar à administração federal. O STF disse não, depois de 5 anos ele pode. Então você tem que memorizar. Passa um traço simples debaixo aqui, ó. Ó, passa um traço simples aqui de baixo para você saber que se aplica isso também nessas hipóteses aqui. E isso pode ser perguntado pela banca na tua prova. A FGV pode perguntar se ele volta ou não. Tá? Ele volta depois de 5 anos, mesmo nas hipóteses do parágrafo único. Pessoal, aqui nós vamos ter o conceito do que é abandono de cargo, ausência intencional do servidor por mais de 30 dias consecutivos. Aqui nós vamos ter o conceito de inassiduidade habitual, falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Esses dois dispositivos tem que marcar. E depois, na hora do PAD, nós vamos marcar esse aqui, que é o do processo administrativo por abandono de cargo ou inassiduidade habitual, que vai ser o mesmo processo administrativo aplicado no caso de cumulação ilegal de cargos. Beleza? Depois a gente vai marcar ele. Quem é competente para aplicar as sanções disciplinares? Nós vamos ver a competência, vamos ver o prazo prescricional e no próximo bloco, depois, nós vamos ver o processo administrativo disciplinar em si e a sindicância. Show? Desce para o artigo 141. Tá na tela para vocês. Olha só, artigo 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas pelo presidente da República, pelos presidentes das casas do Poder Legislativo e dos tribunais federais e pelo PGR, cada um no seu quadrado, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Olha só.
A lei está dizendo que é aplicada pelo presidente da República no âmbito do Poder Executivo. Existe delegação. Só não sofre delegação o ato de competência exclusiva. Ato de competência exclusiva não pode ser delegado. Como aqui não diz que as penalidades disciplinares são aplicadas exclusivamente por presidente da República, pode delegar. E ele delegou para ministro de Estado. Hoje, quem demite um servidor público é o ministro de Estado, porque tem decreto delegando. Então, você tem que marcar o seguinte, ó, se vier na tua prova dizendo que o cara foi demitido pelo ministro de Estado, não precisa arguir incompetência, porque ela pode ser delegada. Vocês verão normalmente nas provas da FGV, exceto uma ou outra lá atrás nas primeiras, ela alegava incompetência. Depois ela viu que estava errada a tese dela e hoje ela não argui mais, tá? Tá aqui. Agora, se você quiser arguir, em 3 linhas você diz: o ministro de Estado é incompetente para aplicar a sanção, tendo em vista o que dispõe no artigo 141, inciso 1, que deve ser aplicada pelo presidente da República. Pode até fazer isso, mas não vai vir como tese na prova da FGV, ok? Ó, então, demissão. Essas autoridades aqui, pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Quem seria? Ministro. Ministro teria competência para aplicar suspensão até 30 dias, porque é a autoridade imediatamente inferior ao presidente da República. Agora, como o ministro na prática já aplica, essa aqui pode ser aplicada por secretário, etc. Mas você tem que saber, ó. Lei diz: presidente demite, ministro aplica suspensão até superior a 30 dias. E quando for inferior, chefe de repartição, ó, pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou suspensão de até 30 dias. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Grava isso aqui. Essas são as competências para aplicação de sanções. Só saibam que pode ser delegado. Geralmente aqui a punição vai vir aplicada por ministro e tá tudo certo. Prescrição, gente, ó. A ação disciplinar, o PAD, ele será instaurado e vai gerar a punição. A ação disciplinar prescreverá. Esse prazo prescricional é para aplicação de sanção administrativa em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 5 anos contados do quê? Da data em que a administração tomou conhecimento e não de quando ele cometeu. Digamos que ele cometeu a falta funcional em 2000 e só chegou ao conhecimento da administração em 2023. Quando que vai prescrever? 2028, 5 anos depois que ela tomou conhecimento. Mas calma, 5 anos demissão, 2 anos suspensão, 6 meses ou 180 dias para advertência. Marca texto no parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Conhecido e não de quando cometeu. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. O que vai acontecer aqui? Ao mesmo tempo, o indivíduo cometeu um crime e uma infração administrativa. Qual é o prazo prescricional que vale para infração administrativa? O da lei penal. Só tem que saber isso, da lei penal. A abertura de sindicância ou instauração de PAD interrompe a prescrição até decisão final proferida por autoridade competente. O que é interromper? Zera. Quando a administração pública tomou conhecimento, instaurou o PAD, interrompeu, zerou a prazo prescricional. Tá, e não volta a correr mais? Nunca mais vai correr? Calma que já tem súmula sobre isso, você vai entender.
Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Neste parágrafo terceiro, você vai colocar um vide. Deixa eu abrir a súmula. Deixa eu abrir aqui. Você vai abrir, você vai marcar a súmula 635 do STJ, 635 do STJ. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112 iniciam-se na data em que a autoridade competente para abertura do processo administrativo toma conhecimento do fato. Então, tomou conhecimento, inicia a correr o prazo. Interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido, instaurou a sindicância ou o PAD, vai estar lá ainda sindicância de caráter punitivo ou PAD, e volta a correr, volta a fluir por inteiro a partir de 140 dias desde a interrupção. A administração pública tem 140 dias para concluir o PAD, para julgar o PAD. Se ela não fizer nisso, volta a correr o prazo de 5 anos por inteiro. Então, assim, ó, a administração pública tomou conhecimento do ato, ainda que tenha sido praticado há 10 anos atrás. Tomou hoje conhecimento. Começou a correr o prazo prescricional. Instaurou a sindicância ou PAD, zera o prazo. Tem 140 dias para concluir. 140 dias depois, volta a correr do zero, mais uma vez o prazo de 5 anos. Beleza, gente? Grave isso. Isso está na súmula 635. Nesse bloco, nós ficamos por aqui. Na sequência, nós vamos passar para situações referentes à sindicância e PAD. Eu aguardo todos vocês.